Fala, vencedor! Fala, minha linda! Bem-vinda aí ao canal. Vamos falar hoje um pouco sobre conselhos para a vida, né? Falar sobre três assuntos: tensão, comparação e competição, né? São conselhos para a vida, para ajudar aí, né? Essas três coisas são coisas que a gente tem que procurar eliminar, né? E contar uma historinha. Quando eu era mais jovem, né, adolescente, eu gostava de jogar futebol. Inicialmente não tinha muita habilidade, mas sempre fui bastante esforçado, né? E com o passar de alguns anos treinando em escolinha de futebol, brincando, tudo, até que fazer alguns bons jogos, né? Só que o que acontecia comigo é um fenômeno meio engraçado, né? Quando estava num treino lá da escolinha de futebol, eu fazia algumas boas jogadas, fazia alguns gols bonitos, tudo mais. Quando era um jogo oficial, um jogo de campeonato, aí eu já não desempenhava tão bem. E anos depois eu fui aprender que isso acontecia por quê? Por causa da tensão. Eu colocava muita pressão em cima de mim. Às vésperas do jogo, eu ficava me cobrando que eu tinha que jogar bem, que tinha que desenvolver e tudo mais. E chegava na hora do jogo, eu estava muito pressionado, muito tenso. Então a coisa não deslanchava, né? Se você reparar, todos os times, assim, seleções do mundo que ganham campeonatos mundiais, que ganham campeonatos muito grandes, você pode reparar que geralmente são esses times, eles têm uma energia assim, eles interagem bem entre eles, os jogadores eles sorriem, você vê que eles conseguem fazer a coisa e ao mesmo tempo se divertir com aquilo. Ou seja, é leve, é tranquilo. Eles estão focados, estão levando a coisa com seriedade, mas não tão tensos. Eles estão sempre se divertindo com aquela situação, né? A última campeã mundial aí, que foi a França, né? Você via que o Mbappé, o Griezmann, eles até antes mesmo do jogo começar, eles estavam brincando, eles estavam sorrindo, era tranquilo, né? Então a mesma coisa acontece quando você vai fazer uma prova aí de um vestibular, uma entrevista de emprego, ou quando você marca um encontro aí com uma pessoa pretendente, né? Às vezes a gente tem que evitar isso, você tem que tentar tirar essa pressão. E como que você faz isso? É, assim, uma dica que eu dou é, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, não fica encarando aquilo como se você não for bem é o fim do mundo. Não, você pensa, eu vou fazer essa entrevista, se eu for bem, beleza, né? Legal. Se não for, também tem outros serviços. Eu vou fazer esse vestibular, se eu passar legal, vou me preparar para isso, né? Mas se eu não passar, também existem outras oportunidades, não é o fim do mundo, né? Então você tem que procurar minimizar essa pressão, né? Vai se encontrar com alguém e falar, vamos lá, vamos ver se dá certo, né? Com esse meu pretendente aí. Se girar, legal. Se não girar, tem mais milhares de pessoas aí, né? Não é o fim do mundo. Então procura se livrar da tensão. Outra coisa, comparação, né? Comparação é quando você fica se comparando com outras pessoas. Só que geralmente quando você faz isso, você tende a ser muito injusto consigo mesmo e isso abaixa a sua autoestima, né? Na escola a gente tinha lá 8 matérias diferentes, né? E nenhum dos alunos da sua sala, nem você mesmo, né? Ninguém era excelente em todas as matérias e ninguém era péssimo em todas as matérias, né? Inclusive eu tinha um colega acredito que na quinta, sexta série, né? E esse colega, a gente era amigo, eu achava até engraçado, né? Que ele não gostava de estudar, né? Ele era inteligente, mas não gostava de estudar. Então ele ia muito ruim em todas as matérias, tudo E. Naquela época as notas eram por letras, né? De A a I. Só que ele gostava de desenhar e ele desenhava muito bem e ele era caprichoso nos desenhos dele, né? Então, quando chegava o boletim lá dele do bimestre,
era até engraçado, porque você via lá um monte de e em educação artística ele tinha um A bem grande. Até em educação física ele conseguia tirar e em educação artística, né? Que era desenhos, coisas assim envolvendo arte, ele mandava muito bem, ele era um dos melhores alunos da sala, né? Então quando você vai se comparar com... Porque as pessoas, elas têm habilidades diferentes, em momentos diferentes, né? Então, quando você vai se comparar com outra pessoa, às vezes aquela pessoa ela está numa fase boa, ela já tem dom para aquilo, né? Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, mas algumas pessoas vão ter mais facilidade, o que é natural. Então, a gente é como se fosse um gráfico, né? Em algumas coisas você é muito bom, em outras coisas você é mediano, em outras coisas você já não é tão legal, mas o seu gráfico é totalmente diferente de outras pessoas. E é muito injusto você fazer comparações com outras pessoas. E quando você começa a fazer isso, você tende a se sentir inferior, você tende a abaixar sua autoestima, o que não é legal, né? E o terceiro ponto que eu ia falar é competição, né? Eu, eu já vi um caso assim de dois vizinhos, né? E quando um vizinho comprava um carro, passava pouco tempo, o outro ia e comprava também. Quando um vizinho fazia alguma melhoria na casa dele, o outro ia e fazia também. Quando esse vizinho lá, ele colocava um acessório no carro dele, passava alguns dias, o outro fazia a mesma coisa. Então, assim, eu acho louvável, né? Eu acho digno você querer melhorar a sua vida, você querer coisas boas para você, né? Agora, quando você entra nessa energia de competição, eu acredito que não é saudável. E não sendo saudável, eu acredito também que você não vai se sentir feliz com aquilo, né? Então procura ter suas coisas porque você gosta, porque você se sente bem com aquilo, não porque você quer ser melhor do que outro, né? Então, esses são os conselhos aí, né? Espero que gostem, deixem like, tá bom? Então, até mais, uma ótima semana, né? E lembre-se sempre que você é um vencedor, você nasceu para brilhar, né? Tá certo? Falou, até mais!